Alta Rei Galera, aqui estou eu de novo, Rafaela Assis, e eu tô passando aqui na Dio Santo para dar continuidade àquele estudo pocket que a gente está fazendo sobre as parábolas de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Essa parábola é muito conhecida, ela é conhecida até mesmo porque depois que Jesus fala essa parábola, os discípulos vão até ele e pedem explicação, e depois Jesus explica essa parábola do semeador. Só que tem uns pontos importantes que a gente não pode esquecer na parábola do semeador. A gente pode encontrar essa parábola em Lucas 8:5, eu vou ler para vocês. Saiu o semeador para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram-na. Outra caiu sobre a rocha e depois de ter germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos, crescendo com ela, sufocaram-na. Outra caiu em terra boa, e uma vez nascida, deu fruto centuplicado. Dizendo isto, clamava Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente pode começar falando dessa parábola, primeiramente, para quem Jesus estava falando essa parábola, porque ele usou esse exemplo do semeador. A galera que vivia naquela época tinha o costume de plantar e comer seus próprios alimentos, tinha o costume de plantar e vender os seus próprios alimentos. Então, Jesus está falando para uma galera que entende muito bem o que ele está dizendo, porque a galera conhece a realidade do que ele está dizendo. Como que um semeador fazia para semear naquela época? A gente sabe que de lá para cá já teve muita mudança com relação à tecnologia, cultivo, plantio e tudo mais. Mas Jesus está falando para um povo numa determinada época. O povo daquela época, os semeadores, que é quem ele puxa a atenção para a parábola, essas pessoas tinham o costume de pegar um punhado de sementes e jogar essa semente no campo. A ideia era essas sementes atingirem um máximo do terreno. Então eles jogavam por diversas vezes, o mais longe que podiam, e onde essas sementes caíssem, a ideia era que germinasse e frutificasse. Só que aí Jesus traz pra gente alguns terrenos onde essa semente caiu. O primeiro terreno onde essa semente caiu foi à beira do caminho, exatamente. Naquela época, os terrenos não eram demarcados como são hoje, com cercas, muros, não era assim. O que eles faziam para demarcar alguns terrenos era uma espécie de trilha. Então, essa parte onde era a trilha, que é chamada beira do caminho, ela era seca, era dura, era quase igual um concreto de tão seca que era. Então, quando o semeador lançava e essa semente caía à beira do caminho, ela não tinha como enraizar, ela não tinha chance nenhuma de brotar. O segundo terreno onde a semente caiu foi entre as pedras, e essa interpretação é extremamente importante. Aqui ele não está querendo dizer que o semeador jogou a semente numa encosta de uma montanha ou que o solo do semeador estava cheio de pedra, não tem nada a ver com isso. Quando o semeador está arando a terra dele, ele consegue ir até uma profundidade e deixar aquela terra boa. Só que dessa profundidade para baixo, ele não consegue mais ver o que tem embaixo desse solo. Então ele pode estar lidando com um solo que daqui para baixo tem uma camada rochosa muito forte. Então ele vai jogar a semente vai cair, vai germinar, vai criar uma raiz, só que essa raiz vai parar aqui. Ela não vai conseguir ultrapassar a camada rochosa. Ela não vai ter acesso à água que vai estar no solo, ela não vai ter acesso à umidade. Então, da mesma maneira rápida como ela vai brotar e vai demonstrar um crescimento, ela rapidamente também vai morrer por falta de umidade no solo, devido a essa camada rochosa, e por falta de espaço para enlarguecer as suas raízes. O próximo terreno que Jesus vai falar é o terreno de espinhos, ou em algumas traduções, terreno onde tem ervas daninhas. Essas ervas daninhas, elas são tipo uma vida selvagem meio inútil. Em muitas plantações, em praticamente todas as plantações, elas estragam o broto novo que está saindo. Ela sufoca a planta, ela não permite que a planta cresça, ela suga nutrientes da planta para si própria.
Então a erva daninha foi um outro lugar onde essa semente caiu que impossibilitou o crescimento dessa semente, dessa planta que brotou, mas que se encontrou ali com as ervas daninhas. Literalmente foram sufocadas. Uma coisa muito interessante sobre as ervas daninhas é o seguinte: você pode limpar o seu terreno, você pode tirar as ervas daninhas e depois você tenta plantar de novo. É muito parecido com um problema da rocha que a gente viu agora há pouco. Na verdade, é um solo rochoso. Você não consegue ter a certeza, você não consegue ver se você não cavar bem fundo, se você conseguiu extrair todas as ervas daninhas, porque às vezes elas criam raízes profundas ou então elas soltam sementes minúsculas que você não consegue ver. Então o processo de limpar e de tirar essas ervas daninhas, ele tem que ser muito bem feito, porque senão depois você não consegue reutilizar esse solo com toda a potencialidade que ele tem para gerar os frutos dessa semente que você vai lançar. Por último, e extremamente importante, o solo fértil. O solo fértil, ele teve a condição perfeita para receber a semente. Não tinha ervas daninhas, não tinha camada rochosa por debaixo de onde foi arado. Ele não era duro e seco como era o chão que ficava à beira do caminho. Ele era um solo fértil. Ele era úmido e ele proporcionou para essas sementes uma boa condição de enraizamento e crescimento. O que a gente pode ver nessa parábola é que Jesus, em nenhum momento, ele foca no semeador e na semente. O foco de Jesus, quando está explicando essa parábola, não é falar do semeador, não é falar da semente, mas sim falar do solo. Então, logo depois, quando os discípulos vão procurar ele começa a explicar, e a explicação é simples, mais simples e impossível. Os semeadores são aqueles que carregam e espalham a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas. Agora, o solo, que é onde Jesus mais investe tempo falando dos tipos diferentes, o solo é o coração humano, é o coração do ser humano. Por isso, assim como essa semente cresceu, a maneira como ela ficou depois, como ela evoluiu, como ela gerou frutos, estava totalmente ligado a que tipo de solo que ela estava sendo gerado, assim também acontece com a gente. A maneira como a gente vai responder à palavra de Deus está totalmente ligada a como está o nosso coração, como que está o nosso solo, como tem estado o seu coração, como tem estado o meu coração. A gente só vai saber e tirar a prova dos 9 quando a gente puder observar, assim como no caso da semente, os frutos. Os frutos, eles vão mostrar como que a pessoa recebeu e entendeu a palavra de Deus no seu solo, no seu coração. Assim também é com a semente. A gente só vai ver o fruto de uma macieira quando ela crescer, quando ela estiver enraizada, quando ela estiver firme num terreno e num solo fértil. Então, nesse dia eu convido você a abrir a sua Bíblia, vai lá em Lucas 8:5, lê essa parábola e fala pra gente o que Deus falou contigo nessa parábola. Essa parábola é simples, mas ela é incrivelmente reveladora. Não perde a oportunidade de ler, de estudar, de passar tempo e criar intimidade e relacionamento com Deus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem explicado e espero que o seu coração, que o solo da semente, que é a palavra de Deus, seja um solo fértil, seja um coração quebrantado, um coração que está pronto a ouvir tudo aquilo que Deus tem para te falar, seja aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você não quer ouvir. E frutifique, gere frutos. Graça e paz.